Shri Vitthal Giridhari Parabrahmane Namaha. 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 Esta é uma história real, de um menino muito especial, que nasceu em 13 de junho de 1978. Ele foi chamado de Visão, mas hoje o conhecemos como Guruji. O pequeno Guruji nasceu em uma ilha encantadora, que fica bem no meio do oceano entre a Índia e a África. A ilha chama-se Maurícias e possui árvores lindas e flores que perfumam o ar com aromas doces. Há muitos pássaros e macacos que adoram cantar e brincar nas copas das árvores, além de lugares quentes e divertidos para nadar no mar. No dia em que o pequeno Guruji nasceu, alguns arbustos verdes e grandes começaram a crescer muito rápido do lado de fora da casa. Esses arbustos são chamados de Tulsi, e embora pareçam apenas plantas, todos sabem que são uma deusa, onde Tulsi Devi cresce. Há muita luz e muito amor por perto. Esse foi o primeiro sinal de que o pequeno Guruji era extremamente especial. Guruji tinha olhos castanhos grandes e um sorriso doce. Era um bebê feliz. À medida que crescia, descobria coisas que gostava de fazer, mas não eram as mesmas que as outras crianças apreciavam. Enquanto as demais crianças iam ao parquinho brincar, o pequeno Guruji gostava de ir aos templos com a avó. Juntos, visitavam Lakshmi, Vishnu, Radha, Krishna, Hanuma e Ganesa. Embora cada divindade tivesse aparência, tamanho e forma diferentes, Guruji sabia que essas diferenças eram apenas externas. Por dentro, todos eram Deus. Ele sentia que todos eram seus amigos e os amava muito. Ficava claro que Guruji não era como os outros. Enquanto as demais crianças cantavam as mesmas músicas repetidamente, ele recitava o nome de Deus incessantemente. Enquanto os colegas fingiam ser super-heróis da TV, ele imaginava ser Krishna. Enquanto os outros brincavam de jogos, ele gostava de fazer o papel de sacerdote em um templo. Muitas vezes, juntava todos os brinquedos em um grande monte, chamava aquilo de cerimônia de fogo de Yagna e ensinava as crianças a sentarem ao redor, cantando mantras secretos. Ninguém jamais soube como ele aprendeu esses mantras. Ele simplesmente os conhecia. Ao contrário dos demais, que gastavam seu dinheiro em doces, ele economizava para comprar pequenas imagens e figuras de Deus em várias formas, como via nos templos. Sua mãe não aprovava isso, então ele construiu um templo secreto debaixo da cama. Todos os dias, escorregava para lá e rezava. Uma vez, antes de iniciar suas preces, decidiu acender uma vela, como fazem nos templos. Levou a vela para debaixo da cama. E adivinha? A chama queimou a cama. A mãe o repreendeu por brincar com fogo, mas acabou permitindo que ele tirasse tudo debaixo da cama. It's dangerous to play with fire. Come out from there right now. Guruji amava Deus profundamente. Via Deus em todo lugar e em tudo. Enxergava Deus nas pedras, nas plantas, nas árvores, nas nuvens, na água, nos animais e até nas imagens esculpidas. Para ele, essas imagens não eram meros objetos, eram manifestações sagradas. Eles eram divindades, eram Deus assumindo uma forma que podia ser vista, e ele os honrava a todos. Ele também via Deus nas pessoas. Um dia, quando tinha cerca de 5 anos de idade, o pequeno Guruji comeu algumas sementes venenosas e ficou muito doente. Então foi levado ao hospital. Enquanto estava lá, viu um homem fora da sua janela distribuindo doces para todas as crianças. Esse homem veio ver o pequeno Guruji também, deu-lhe um pedaço de doce e uma moeda. Falou baixinho para ele. Olhe atrás de mim, você vê aquela luz? O pequeno Guruji olhou e não viu luz. Então respondeu não. O homem disse, olhe novamente, mas agora corretamente. Desta vez, o pequeno Guruji viu uma luz. Mas essa luz era ainda mais brilhante que o sol. E o homem disse, essa luz é você. O pequeno Guruji queria perguntar ao homem sobre a luz, mas o homem subitamente disse,
Sua mãe e sua tia estão chegando. Preciso ir agora. E desapareceu, justamente no momento em que a mãe e a tia do pequeno Guruji entraram na sala. Ele ficou tão empolgado para contar a elas sobre o homem, o doce, a moeda e aquela luz tão brilhante. Mas, depois de ouvir a história, sua mãe disse: é só um sonho. Por anos depois disso, esse mesmo homem continuou aparecendo repetidamente para conversar com o Guruji. Seu nome é Mahavatar Babaji, e ele é o grande mestre espiritual de todos os outros grandes mestres espirituais. O pequeno Guruji adorava rezar, e uma das suas maneiras favoritas de rezar era cantando. Não importava se fosse num templo ou numa igreja, o pequeno Guruji amava cantar para Deus, geralmente bem alto. Ele costumava ir à igreja de Santa Ana para cantar as músicas que todos cantavam. Ele especialmente adorava a estátua de Nossa Senhora que havia lá. Sua escola também tinha uma imagem de Nossa Senhora, e, pela manhã, a caminho da escola, ele pegava as folhas bonitas que caíam das árvores e as levava até ela. Colocava-as aos pés dela e rezava com amor no coração. Por muito tempo, todo dia ele encontrava uma moeda no pátio da escola. Todo dia surgia uma nova, então ele a pegava e guardava. Quando juntou moedas suficientes, comprou imagens de santos e divindades sagradas. Levou as imagens para casa e usou o chiclete para colar traços na parede. Sua mãe e seu pai não entendiam porque ele fazia tudo aquilo. Eles achavam estranho que uma criança rezasse o tempo todo. Queriam que ele fosse como todas as outras crianças. Mas ele não era como os demais. Ele era diferente. Coisas especiais aconteciam ao redor do pequeno Guruji o tempo todo. Seu pai criou um jardim para vender legumes no mercado. O pequeno Guruji também quis um jardim, então fez um logo ao lado dele. Todos os dias, enquanto regava seu pequeno jardim, o pequeno Guruji dizia suas preces com amor no coração e sentia que Deus estava bem ali ao seu lado. E o que aconteceu? Os legumes do pequeno Guruji cresceram ainda maiores que os legumes do pai dele. À medida que o tempo passava, algumas coisas começaram a mudar. Quando ele tinha 11 anos, disse à sua mãe: não quero mais comer carne. Não gosto de comer animais. I don't want to eat meat anymore. I don't like eating animals. Seu pai, a mãe e a irmãzinha não entenderam. Todas as outras crianças comiam carne, porque ele não deveria. Mas o pequeno Guruji não era como as demais crianças. Sempre que comia frango ou peixe, ficava muito doente. Depois de um tempo, toda a família deixou de comer carne, e isso deixou o Guruji muito feliz. Algumas das outras crianças não entendiam porque ele era tão diferente. Elas o chamavam de nomes e zombavam dele, porque não queriam que o pequeno Guruji fosse diferente. Mas ele não era como ninguém e não poderia ser como ninguém. Ele só podia ser quem realmente era. Sempre que o pequeno Guruji queria dar doces aos amigos, os doces surgiam de repente em suas mãos. Ele achava isso normal. Mas as outras crianças não conseguiam fazer isso. Às vezes, quando apontava para o céu, um círculo brilhante de luz se formava ao redor do dedo, e às vezes seus amigos podiam ver traço-lo. Ele achava isso natural. Mas as outras crianças não conseguiam fazer isso. Conforme crescia, esses acontecimentos especiais aconteciam cada vez mais. Uma noite, os adultos conversavam na sala de estar até muito tarde. Seus amigos riam e pulavam na cama do Guruji. Quando os adultos entraram, viram o Guruji jogando um pó branco de cheiro doce, chamado Vibhuti, sobre todos. Vibhuti é uma cinza sagrada. O surpreendente era que essa cinza saía diretamente das mãos do Guruji. Ele achava isso fácil, mas agora já era velho o suficiente para saber que ninguém mais conseguia fazer isso. Quando o Guruji tinha cerca de 14 anos, teve uma nova experiência chamada Samadhi. Naquele dia, fechou os olhos e viu a luz que havia visto no hospital como Avatar Babaji. Viu a luz que ele próprio era. E viu que ele era todo o universo também. Todas as estrelas, planetas, sóis e luas faziam parte dele, e ele fazia parte deles. Foi então que soube que estava ali por um motivo muito importante. Entendeu que estava ali para ensinar a todos sobre aquela mesma luz que vive dentro de cada um. A partir daí, o Guruji começou a ensinar que Deus não está distante. Ensinou que Deus vive bem dentro de você, fundo do seu coração, e que nunca há um momento em que você não esteja conectado a Deus. Disse que Deus é amor, e esse grande amor é muito maior que o amor de qualquer pessoa ou coisa.
Afirmou que todos nascem desse grande amor e que todos voltarão a esse grande amor no fim. Tudo é apenas amor. Logo, pessoas de toda a ilha que estavam doentes ou tinham problemas foram procurar o Guruji. Como eram tantas, tiveram que ficar em fila do lado de fora, esperando a sua vez. Mas, depois de conversar com ele, seus problemas e dores desapareciam muito rapidamente. Com tantas pessoas aguardando do lado de fora o dia inteiro só para ver o Guruji, a família dele não pôde mais levar uma vida normal. O Guruji não queria causar problemas à sua família, mas ele nasceu para ajudar todas as pessoas a sentirem o amor divino e se aproximarem de Deus. Esse era o seu dever, mesmo que isso significasse ser diferente. Depois de um tempo, todos souberam que era hora de Guruji deixar a pequena ilha para poder ir ajudar pessoas em todo o mundo. E assim ele fez. Nos anos seguintes, Guruji cresceu para ser exatamente o que sempre foi, um professor muito especial que ajuda as pessoas a se aproximarem de Deus. Esse tipo de professor é chamado de Satguru, e os Satgurus são extremamente raros e difíceis de encontrar. Seu nome de adulto é Paramahansa Vishwananda, mas a maioria das pessoas o chama de Guruji. Agora ele viaja por todo o mundo para encontrar adultos e crianças como você. Talvez um dia você também o encontre. Embora já seja adulto, ele ainda visita igrejas e templos, assim como fazia com a avó. Ele ainda conduz cerimônias e entoa o nome de Deus, como fazia com seus amigos. Ele ainda reza todos os dias a Radha, Krishna, Jesus e a Mãe Maria, como fazia debaixo da cama. Ele ainda vê aquela luz dentro de si. E agora quero que todos vejam essa luz, porque você sabe, você também tem essa luz dentro de você. Shri Vithala Giridhari Parabrahmane Namaha